aqui nós temos 4 pontos. Tá? O problema consiste em ajustar o ponto D. Ele tem um parâmetro, eu estou chamando de x, tá? E eu quero fazer o seguinte, eu quero ajustar o valor de x para que as coordenadas do ponto D fiquem no mesmo plano que os pontos A, B e C. Tá? Então, eu estou dizendo assim, está escrito de uma linguagem diferente. Basicamente, pergunta qual o valor de x para que os pontos sejam coplanares. Né? Então, eu quero que os 4 pontos estejam no mesmo plano. Então, vamos imaginar assim, vamos traduzir isso daqui para vetores. Então, eu tenho o ponto A, B e C, tá? E eu quero transportar isso daqui para a linguagem de vetores. Então, eu vou deixar aqui o ponto A. Então, imagina aqui que eu tenho B, C e D. Tá? Então, eu vou definir vetores saindo do ponto A, assim. Ok? Partindo do ponto A. Podia ter partido de qualquer outro ponto. Tá? Podia ter escolhido B ou C. Só vai ficar meio complicado se você escolher sair de D, porque aí o X vai aparecer em toda parte. Então, não sugiro começar a usar D como ponto de origem aqui dos vetores. Mas eu escolhi o ponto A, e aí eu tenho 3 vetores. Pode ser que o ponto D não esteja no mesmo plano que esses 3 aqui, que ele esteja para fora aqui do plano gerado por A, B e C. Né? E eu quero saber o valor de x. À medida que eu mexo x, esse ponto se move de alguma forma no espaço. Tá? E eu quero saber para qual valor de x esse ponto aqui, na verdade, cai aqui dentro, cai dentro do mesmo plano. Tá? Então vamos fazer isso. Como é que fica a conta? Assim. Então, algebricamente, a gente pode começar escrevendo quem são os vetores AB, AC e AD, subtraindo as coordenadas de A dos outros pontos, escrevendo aqui. Tá? Feito isso, o que eu preciso é escolher o valor de x de tal forma que esses 3 vetores aqui sejam coplanares. 3 vetores no mesmo plano. Eu vou escrever assim, então vamos tentar escolher. Tentar por quê? Ninguém garante que eu vou conseguir fazer esse ponto D ficar coplanar com A, B e C. Tá? Não tenho garantia disso. Tá? Se à medida que eu mexer x, ele estiver em alguma posição aqui que ele nunca cruza o plano, aí não vai dar certo. Tá? Mas eu vou tentar escolher x de modo que isso daqui tenha o produto misto de zero. Ou seja, o produto misto desses 3 vetores aqui seja igual a zero. Vamos traduzir isso daqui num determinante. Né? Então eu coloco aqui as coordenadas do vetor AB, as coordenadas do AC e do AD, que depende de x. E eu quero fazer essa equação, isso daqui igual a zero. Tá? Eu vou utilizar as propriedades que a gente sabe sobre determinante para facilitar a conta. Eu poderia simplesmente usar as regrinhas que multiplicam assim, né, as diagonais, etc. Se você quiser, você pode fazer aqui direto. Né? Eu não recomendo, porque você vai ter um monte de termos de multiplicações com esses valores aqui. O x vai aparecer em 3 lugares, aí você tem que somar tudo. Você vai ficar com uma expressão longa. Tá? Não tem nada errado, só não errar em conta. Né? Eu vou fazer de um jeito que eu acho mais confortável e mais seguro para não errar em conta. Que é o seguinte, eu vou reexpressar esse determinante em contas onde os determinantes não envolvem a variável x. Tá? Eu vou meio que isolar x antes de fazer a conta. Tá? Então eu vou usar a seguinte propriedade. Eu vou observar que este determinante que eu quero igualar a zero pode ser escrito como um determinante onde aqui eu vejo x, x e x, né? E aqui eu tenho menos 1, 0 e 0.
mais zero, né? Lembra que isso daqui acontece que é a coordenada do ponto A, né? Que é 1, 0, 0, tá? Então eu vou escrever assim, eu vou imaginar que aqui eu tenho uma soma dos vetores de x com menos 1, 0, 0, e eu vou separar em dois determinantes, mantendo, claro, as linhas aqui em cima todas iguais. Essas linhas aqui eu não posso alterar. Muito bem. Então, mantenho essas linhas aqui, essas aqui tem que estar igualzinho, e aí eu posso separar aqui na soma com um vetor x, uma linha xxx e a outra menos 1, 0, 0. Tá? Agora, é muito rápido calcular esse determinante aqui. Você faz uma continha, só tem uma diagonal aqui que não dá 0, vai dar menos 2. E aqui, então, esse determinante aqui deu esse menos 2. E do lado de cá, eu tenho que esse determinante, por ter x multiplicando esta linha, eu posso colocar esse x em evidência, fazer x vezes o determinante, né? E onde nessa linha aqui, então, eu coloco 1, 1 e 1. Veja que as duas primeiras linhas eu tenho que manter igualzinho, senão essa propriedade não funciona, tá? Mas agora eu faço, tem um outro determinantezinho 3 por 3 aqui, e cheguei, fiz essa conta aqui, porque eu saí multiplicando as diagonais, esses são os números que não deram zero, com os respectivos sinais, etc. E eu cheguei na seguinte conta. Então, 5x menos 2 é o valor do determinante. E aí x aparece aqui com esse parâmetro. E aqui, igualando a zero, então eu descubro que o valor de x, que dá o ponto mágico onde o determinante é zero, é o 2/5. Muito bem. Então, vamos fazer uma interpretação geométrica desse exemplo no GeoGebra. Eu vou transportar esses números aqui, essa situação, para o GeoGebra. Eu vou colocar os números A, B e C e um parâmetro para criar o número D, dessa forma aqui, e a gente vai visualizar eles no GeoGebra. Tá? Vou trocar para o GeoGebra aqui. Muito bem, pessoal. Esse daqui é o GeoGebra. Eu vou desenhar a situação mostrada no exemplo que a gente acabou de fazer. Tá? Então, lendo aqui, a gente tem que entrar com as coordenadas dos pontos. Então, o ponto A, eu vou entrar aqui com coordenada 1, 0, 0. Tá? Ponto B, coordenadas do ponto B é 0, 1, 0. E as coordenadas do ponto C. Ponto C é 0, 0, 2. Então, estão nos eixos coordenados aqui. 0, 0, 2. Tá? Então ele está colocando aqui os pontos. Se a gente quiser, pode pôr um pouco de corzinha aqui no valor. Vamos deixar ele mais escuro aqui. Simplesmente preto. Tá? Deixar aqui bem visível. E tá aí. Então, temos esses pontos. E eu vou colocar o ponto D. Então, criei aqui um ponto X. Né? Coloquei um X maiúsculo para ele não confundir com variável. Então, você pode criar o valor e clicar fora. Ele cria um parâmetro. Tá? E aí você pode mexer o parâmetro assim. Então, vou aqui. Ó. Vamos ficar com o ponto X, o ponto D. E eu vou criar com coordenadas X, X e X. Tá? Use X maiúsculo, senão ele confunde com variável. O ponto D está ali, ó. E ele muda de acordo com o parâmetro. Então você pode notar aqui o ponto D viajando de acordo com o parâmetro. Tá? Deixa eu dar uma mexida aqui. Ó. Se eu clicar na setinha, posso mover.
ver o objeto, olhar aqui. Para que eu enxergue o plano formado pelos pontos A, B, C, eu vou clicar aqui, desenhar um polígono, tá? E esse polígono, então ele vai completar, ele completa com as faces, ele cria aqui automaticamente uns segmentos e uma face para fazer o polígono. Agora, então à medida que eu mexo aqui, eu consigo ver o ponto D passando para o outro lado, tá? Ok? Um dos jeitos, talvez fica bom visualizar se eu colocar um outro polígono aqui. Vamos colocar uma face aqui, tá? E assim eu vou mexer no parâmetro aqui, tá vendo? Então, quando ele passa para o outro lado, os lados do polígono ficam pontilhados, tá vendo? E ele tem um plano de referência aqui, que é esse plano XY, né? Eu clico com o botão aqui, eu posso remover o plano e girar aqui o objeto, tá? Então aqui eu estou vendo o plano bem de frente, e aqui, então, tem os eixos se movendo, tá? A está no eixo X, B está no eixo Y e C está no eixo Z. E eu posso então observar aqui ele furando o plano, assim, né? Ok? Então tá aqui. Tá? Vamos ver onde ele fica bem alinhado aqui, ó. Tá? Então, se você observar, o parâmetro agora está em 0,4. Ok? A gente obteve a resposta que o valor de x seria 2/5. Tá? 2/5 é o 0,4 que a gente está vendo aqui no parâmetro. O x igual a 2/5, os pontos estariam no mesmo plano, né? O paralelepípedo formado pelo volume, pelos vetores, teria volume 0 ali, ok? Então, sempre que você precisar de uma visualização do que está acontecendo, não consigo imaginar o que está acontecendo, né, interpretar, coloque uns números, tá? Coloque um parâmetro e veja o que acontece quando você mexe o parâmetro. Tá? Muito bem, vou voltar para os exemplos. Tá? Vamos ver volume de tetraedro. Tetraedro é essa figura aqui. Né? Se eu fechar o segmento aqui, que vai de A para D, eu fecho um tetraedro. Tá? Deixa eu colocar ele aqui. Tá? Eu posso modificar o volume dele assim, né? Mexendo em D, o tetraedro fica maior. Né? Se você quiser pensar, é uma pirâmide, tá? Com uma base triangular. Ok? Então esse aqui é um tetraedro. Vamos voltar, eu vou mostrar para vocês no desenho como que a gente pode calcular o volume do tetraedro a partir do que a gente conhece.